Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou chegando agora, estou exausto, né? Hoje vai entrar um pouquinho mais devagar, porque acabei de descobrir que faltou luz aqui em casa. Corrido desses dias, ou esses dias agora está muito corrido, muita coisa para fazer, né? Mas é assim mesmo. Tem mais alguém chegando? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então a gente hoje já tivemos uma reunião importante com o povo do Ministério da Saúde. É que eu trabalho no Ministério da Saúde, apesar de estar no Instituto Nacional de Cardiologia, o Instituto faz parte do Ministério da Saúde, e a gente tem uma atividade nessa área, onde a gente ajuda dentro de alguns aspectos, né? Dentro de algumas atividades que a gente faz, né? Então, a gente vai colocando aqui as coisas. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Tá só demorando aqui um pouquinho para entrar o... Entrou já o site da CNBB. Mozinho, Fátima tá mandando beijo. Fátima, o mozinho tá mandando beijo para você. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Para Gracinha também tem beijo. Então, Marli também tem beijo para você. Chicamaru. Boa noite, diácono, paz e bem, mãozinha de oração. Estamos juntos, Chicamaru. Estamos juntos na nossa eterna atividade, né? E eu não sei se vocês viram, mas esse fim de semana teve uma coisa muito bonita lá em Roma, que um conjunto de 100 padres de várias nacionalidades fizeram uma passeata, uma manifestação pelo povo da Palestina, né? Sobre a questão do genocídio que está sendo feito lá, né? Eu acho muito bonito, porque eu acho que é necessário que a gente faça isso, né? E isso, aliás, tem a ver com o Evangelho de hoje, né? Então, bom, deu 19h35, vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deve tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deve tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Esse evangelho é um evangelho que as pessoas preferem
varrer para baixo do tapete. Porque ele é um evangelho que nos coloca em xeque. Principalmente se você ver a primeira leitura de hoje, que é a leitura, o início do livro de Esdras, né? E se você relacionar as duas leituras, você vai ver que a coisa fica feia para muita gente. Por quê? Porque o livro de Esdras começa com a proclamação de Ciro, imperador da Pérsia. Bernardo, não entendi nada. Nós estamos falando de judeu, agora apareceu aí o rei da Pérsia. Bom, vamos nos lembrar. Importante a gente se lembrar. O povo de Israel entrou em guerra contra Nabucodonosor, o rei da Mesopotâmia, e perdeu. E aí o rei da Mesopotâmia levou Israel como refém. Calma. Na verdade, ele não levou Israel inteiro. Ele levou as famílias nobres e as famílias ricas de Israel. Bernardo, e as famílias pobres, as famílias que não têm status? O resto ele deixou lá. E aqui eu estou querendo dizer que o termo é esse mesmo. É o resto de Israel. Ou seja, quem não tinha status social, status político, quem não tinha dinheiro, era o resto. É impressionante porque naquela época se tratava pessoas como resto. E ainda hoje nós temos pessoas tratadas como resto, né? E pior é que são as mesmas pessoas. Quem não tem status econômico, quem não tem status social, é resto. É desprezível, é desprezado, é marginalizado, é largado de lado. Posteriormente, o rei da Pérsia entrou em guerra com o rei da Mesopotâmia e Nabucodonosor foi derrotado, né? Fátima está falando, verdade, diácono Bernardo. É uma triste verdade, mas é uma verdade. E Ciro recebe uma revelação do Senhor, e nessa revelação, Ciro entende que deve libertar o povo judeu, não o povo todo, só aquele povo importante, porque o povão, né, o povo comum, estava largado lá em Israel. E ele diz assim, olha, vamos reconstruir o templo de Israel. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para você e você vai me responder. Se eu der o dinheiro para reconstruir o templo é reconstruído? Não. Se o Ciro lá, o rei da Pérsia, mandou, escreveu e disse, tem que refazer o templo é refeito? Bernardo, mas Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, diz que vai ter que fazer o templo. Sim, e daí? O que é preciso para que o templo seja construído? Para que aquele mandato seja realizado? O que é preciso? Essa resposta é essencial para você entender o Evangelho. E aí você falou? O povo tem que agir? Notam bem? Esse templo não vai se reconstruir independente de quanto dinheiro você tiver lá.
Eu posso ter quantidade de dinheiro, ouro, joias, eu posso inclusive dar os tijolos, a argamassa, o templo não vai se reconstruir. O Ciro pode fazer o edital que ele bem entender, que o templo não vai se reconstruir. Se as pessoas não se comprometerem, o templo não sai. Ou seja, Deus é ativo na história dos seres humanos? Sim, Deus é ativo na história dos seres humanos. Mas ele não faz nada sozinho. Não faz mesmo. Depois que Deus criou o ser humano, ele vai fazer as coisas dependendo do ser humano. Isso é uma coisa assim que talvez seja desconcertante, porque muitas pessoas querem uma fé fantástica de um Deus que sai interferindo em tudo, fazendo tudo, mexendo em tudo. Mas desde que ele criou o ser humano, tudo tem que ser feito. Toda intervenção na história da humanidade passa pelos seres humanos. O que foi? Olha, Zezinho tradicionalista está ali reclamando, dizendo: na salvação veio por Jesus Cristo. Zezinho, presta atenção, Jesus Cristo era um ser humano. Era Deus? Sim, era Deus, mas era um ser humano. Até para salvar a humanidade, Deus age, sim, presente na história, mas como ser humano. Portanto, a graça, o dom que foi dado ao povo judeu através de Ciro, que é um ser humano, só se realiza se os judeus voltarem e trabalharem novamente. São seres humanos. Mas, Bernardo, mas o que isso tem a ver com o que a gente leu no Evangelho? É simples. Nós não somos a luz das nações. Não tem um bando de gente que bate no peito e diz: a igreja é a luz das nações. Ah, é? E você está iluminando o mundo? Ah, Bernardo, mas eu... O dom que você recebeu de Deus é gratuito. Ele lhe foi dado absolutamente de graça, ele não te pediu nada em troca. Ele deu esse dom para você porque ele te ama. E que normalmente quando você ama alguém, você dá uma coisa para essa pessoa simplesmente porque você ama. Mas o dom gera um compromisso. Entenda bem. Se você canta bem, não é que Deus te deu o dom de cantar bem porque você tem que cantar. Não. Se Deus te deu o dom de fazer boas homilias ou o dom de fazer bons discursos, agora você tem que fazer homilia. Não. Não é isso. Essa não é uma relação comercial, né? Ou seja, Deus não te pagou adiantado. Deus não te deu o recurso, ele não investiu em você para que você produza bons resultados. Não. Não é isso. Sabe, Deus te deu um dom de graça. Às vezes, algumas pessoas têm até mais de um dom. Algumas pessoas você olha e fala assim: nossa, como aquela pessoa é especial, porque ela
canta, dança, ela faz poesia, ela faz oração. Como essa pessoa é especial, olha só, ela é caridosa, é amorosa, é acolhedora. Você olha e fica até olhando assim, caramba, como essa pessoa é especial. Mas essa pessoa, ela tem que tomar cuidado com a vida dela. Por quê? Porque ela não pode se esconder do mundo. Entenda bem, você pode ter recebido dons quase nenhum. Você pode pensar assim, olha, Bernardo, eu sou uma pessoa assim, tão simples, tão desprovida, tão pouco preparada. O que eu vou fazer? Sabe, pessoal, Jesus é muito genial nas colocações dele. Porque ele fala de uma vela, né? Ô, Rafael, boa noite, paz e bem. Ele fala de uma vela. E sabe, é impressionante ele falar de uma vela. Próxima vez que faltar luz na sua casa, aqui em casa é fácil, toda hora falta luz, hoje faltou luz. Próxima vez que faltar luz na sua casa, tomara que seja de noite, no meio da noite, porque daí vai ficar bom de você fazer isso que eu estou falando. Pega um cotoco de vela, piquititito, um cotoco desse tamanho assim, ó. Isso aqui tem o quê? Uns 3, 4 centímetros de vela. Acende. Se você puser a vela embaixo da mesa, não serve para porcaria nenhuma. Mas você põe a vela em cima da mesa, ela vai iluminar a sala. A Bernardo, mas vai iluminar fraco. Vai, mas vai fazer diferença. A gente tem que parar de achar que a nossa relação com Deus é uma relação de caráter monetário. Uma relação do tipo, eu recebi muito, eu tenho que dar muito. Não. Não é. Jesus não quer que você dê muito porque recebeu muito, ele quer que você dê frutos. É muito bonito na parábola do semeador, que ele diz que algumas frutas, algumas árvores deram 100, outras deram 70 e outras deram 30 frutos. Ou seja, ele não está preocupado se os seus frutos são grandiosos. Ele não está preocupado se os seus frutos são fantásticos. Sabe, eu me lembro que às vezes, e eu falo isso sem vergonha nenhuma, de vez em quando eu falava para as pessoas assim, meu encontro de jovens com Cristo foi maravilhoso, deu muitos jovens. Aí o pessoal olhava para mim e falava assim, quantos? Deu 30 jovens, ou deu 50 jovens. E aí as pessoas olhavam para mim, e alguns até, assim, com posturas ruins. Alguns assim querendo mostrar que eles eram muito melhores. Alguns até assim com uma ponta de soberba. Encontro que a gente fez mês passado deu 120 jovens. Sabe, a primeira vez que falaram isso comigo, eu fiquei um pouco chateado. Não vou negar, não. Eu falo mesmo, fiquei um pouco chateado. Qual o problema de eu falar a verdade? Né? A verdade, você ficou chateado por quê? Porque eu estava feliz de ter feito um encontro com 40, 50 jovens, e a pessoa fez questão de dizer que o encontro dele era muito maior.
como se quisesse dar uma impressão que o meu encontro era insignificante. Sabe, eu não fiquei chateado porque a pessoa quis me mostrar que o encontro que eu tinha organizado junto com outros jovens era insignificante. Mas eu fiquei chateado pela forma como a pessoa colocou. Passado alguns anos, uns 2 ou 3, teve uma outra conversa desse tipo e a pessoa virou e falou mesmo uma coisa parecida. Nem era a mesma pessoa, era outra. E naquele dia, eu assim, inspirado, virei e falei assim, que coisa fantástica, maravilha, poxa, eu queria ter um encontro grande que nem o seu. E aí a pessoa olhou, Bernardo, não, eu vou te ensinar a fazer umas coisas diferentes e tal. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele. Olha, mas nesses 15 anos que eu trabalho com jovens, a gente teve 8 batismos no encontro de jovens com Cristo. Quantos batismos você teve no seu encontro? E ele olhou para mim com uma cara surpresa. Ué, no seu encontro vão jovens que não são batizados? É. Como é que você consegue levar gente que não é da igreja para o encontro de jovens com Cristo? E eu respondi com a cara mais limpa do mundo. Aí eu não sei não, quem traz são os jovens. Entende o que eu estou falando? A relação de Deus com você não é uma relação monetária. O Bernardo é bom porque ele trouxe tantos jovens, ou ele conseguiu tantos batismos, né? Fátima está falando, que lindo diácono Bernardo. É isso. É lindo. Você pega, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma situação. Você está na missa, na celebração da palavra, no encontro da pastoral familiar, e você vê uma pessoa que está angustiada. Né? E essa pessoa que está angustiada, está sofrendo, você vira e fala assim, eu posso rezar por você? E a pessoa aceita que você reze por ela. E a pessoa se sente bem só porque você se ofereceu para rezar por ela. Bernardo, mas isso pode não fazer diferença nenhuma. Pode. Pode fazer toda a diferença. Mas para a pessoa que recebeu a oferta da oração, faz uma diferença imensa. Porque ela se sentiu acolhida, se sentiu querida, se sentiu protegida. É uma pessoa, Bernardo. E daí é um fruto, é uma pessoa que foi acolhida. Se nós queremos ser luz das nações, se nós queremos mostrar ao mundo, nós não podemos nos esconder. Por isso que eu falei que esse grupo de 100 padres que esse fim de semana andou pelas ruas de Roma, fazendo uma manifestação a respeito da situação de Gaza, do genocídio que estão lá fazendo, é um ato fantástico. Bernardo, são só 100. Ué? Eles não colocaram a luz deles sobre a vasilha. Não esconderam embaixo da mesa. Eles a colocaram no alto. Eu fico imaginando o que seria das pessoas que estão ali em volta. Luzia, Edvigem, boa noite, paz e bem. Das pessoas que estão ali em volta, vendo aqueles padres de diversos, padres diocesanos, padres de diversas ordens, andando
chamando atenção para isso. Para muitos, eles vão olhar e falar assim, só 100 padres, aqui em Roma tem muito mais que isso. É uma merreca. Mas para aqueles que olharam a voz profética da igreja, fez diferença. Sabe, pessoal, uma ação nossa faz diferença. É por isso que nós não podemos nos calar. Nós recebemos dons. Porque recebemos os dons, nós temos que assumir um compromisso. O dom e o compromisso. O dom que é dado de graça por Deus nos leva a um compromisso de anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus, que não tem limite, que não tem fronteira, que não se restringe a nada. O amor absolutamente gratuito, que é dado à humanidade de graça. É dado à humanidade sem restrição. E será que nós estamos mostrando ao mundo este amor? Ou será que nós estamos pondo limites? Será que nós estamos pondo fronteiras, fazendo restrições a este amor? Eu vou mostrar o amor de Jesus ao mundo, mas só se a pessoa for pura. Opa, Jesus não falou isso não. É só se a pessoa for da minha religião. Jesus não falou isso não. Mas só se a pessoa pensar que nem eu penso. Jesus não falou isso não. Jesus nunca pôs uma restrição. Por que você está pondo? Cadê o seu compromisso? E o seu compromisso é claro. Se você realmente está seguindo com Jesus, você não precisa esconder nada. Por que você faz isso, Bernardo? Porque é o certo de ser feito. Bernardo, por que você não está fazendo aquilo? Porque aquilo está errado. Eu não vou fazer o que está errado. Bernardo, mas todo mundo faz desse jeito, mas está errado. Eu vou fazer o que é certo. E aqui, às vezes, o que é certo para nós pode ser errado para o mundo. Eu, por exemplo, acho que nós devemos fazer uma restrição ao pagamento de dívidas. Eu acho que a gente tem que repensar. Se a gente colocar dívidas de um jeito onde as pessoas passam o resto da vida pagando, ou que elas têm que pagar uma quantidade de dinheiro tão absurda que elas não podem mais conseguir mais nada na vida, eu não estou sendo justo. Eu acho que nós temos que pensar uma forma de cuidar das pessoas diferente. Eu acho que nós precisamos valorizar mais as pessoas do que o dinheiro. Eu sinceramente acho que a gente devia produzir um jubileu no mundo. Não é, Bernardo? Mas nós estamos no jubileu da esperança, sim. Mas nós não fizemos o resto do jubileu. Nós perdoamos as dívidas. Nós garantimos o sustento da humanidade. Nós nos comprometemos com a vida integral das pessoas. Bernardo, mas assim não dá, né? Assim não dá, vai faltar dinheiro. Será? Ou será que nós temos dinheiro em excesso na mão de pouquíssimas pessoas?
E se isso é feito, isso deve ser revertido. Calma, calma, o Zezinho tradicionalista está ali dando um pulo de 2 metros. O Guinho, inquisidor, já está querendo me pôr na fogueira. Mas olha só, pessoal, não sou eu que falo isso. Santo Agostinho dizia assim: todo acúmulo de bem é pecado. A Fátima está dizendo que concorda comigo. São Tomás de Aquino, ele rebuscou a frase. A superabundância de bens numa realidade de escassez é iníqua. Ou seja, o acúmulo de bens exagerados numa situação onde outros passam dificuldade é perverso. Não sou eu que estou falando isso. O próprio Senhor Jesus já falava: eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, era prisioneiro, doente, fostes me visitar, era forasteiro e me acolhestes em casa. Fátima, poucos com muito e muitos sem nada. Bem lembrado, isso eu acho que é Dom Helder Câmara que falou isso. Mas é isso mesmo. Eu preciso me levantar e dizer que isso está errado. Bernardo, você não tem opinião. Olha, sua live agora deve ter umas 6 pessoas vendo. Você não tem significância nenhuma. Eu sei que eu sou um cotoquinho de vela desse tamanho, não tem problema nenhum. Eu vou falar. E pode ser que ninguém que tenha importância no mundo, ninguém que possa fazer diferença, ouça essa live. Não estou nem aí. Eu falo, nem que seja para o resto. Talvez eu só fale para o resto. Não mais o resto de Israel, porque Israel, que está na Bíblia, não é um país, é um povo. Talvez eu esteja falando para o resto do mundo. Mas eu continuarei falando. Eu irei me colocar sempre nos telhados gritando, mesmo que ninguém me ouça. Eu irei agir a cada dia, com cada miserável que eu encontrar na rua, com cada pessoa que sofre, que eu esbarrar por aí. Irei usar todos os recursos que tenho para produzir o maior bem comum que eu possa. Né? Mas eu vou continuar. Fátima, glória a Deus que você não desiste de nos ensinar. Amém. Mas é o meu compromisso. Sabe, eu acho que um dos dons, talvez o grande dom que eu tenho é o dom da palavra. Por isso eu não posso me calar. Não que Deus me exija que eu fale, mas se eu fui agraciado com este dom, como eu posso me calar? Se eu fui agraciado com o conhecimento para que eu possa interpretar a Sagrada Escritura, como eu posso me calar e como eu posso dizer que Deus é presente e vivo na história, mas que a sua ação se manifesta por homens e mulheres que nela agem? Que Deus vem para libertar os homens e mulheres do mal, da opressão, da escravidão, mas que isso passa por homens e mulheres. É necessário. Aliás, aproveito para lembrar, lá no blog eclesialidades.org, a Cacá Moretti está fazendo uma série lindíssima. Eu já li o primeiro número dela, que é sobre Abraão. O segundo número dela, eu estou doido, eu vi essa semana, ainda não pude ler, mas eu estou doido para ler, porque é sobre Sara, esposa de Abraão. Mostra como Deus age na história para libertar o povo oprimido, o povo sofredor, o povo pobre.
E ele sempre age através de homens e mulheres, viram? O dom de Deus que salva e liberta. Através de quem? Homens e mulheres na história. Tudo a ver com o que a gente está vendo. Então, meu irmão, minha irmã, está na hora. Está na hora de você assumir o seu compromisso. Coloque a sua vela no alto. Não interessa o tamanho dela, não interessa se ela é grossa ou fina, se ela é grande ou pequena, mas mostre ao mundo a luz de Jesus, o amor de Jesus por todos. E isso vai valer a pena. Amém? Vamos ver a hora. 8h07. Acho bom eu interromper agora, porque daqui a pouco vai cair esse negócio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, se tudo correr bem, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. E peraí, Fátima fez uma observação. Amém. Gratidão, Diácono Bernardo, pela linda reflexão. Estamos aí para isso, Fátima. Pessoal, a gente se vê amanhã, 19h30. Tchau, tchau.